Pastor Silas Malafaia acusa Randolfo Rodrigues de fraudar as assinaturas para a instalação da CPI do MEC. Nas redes sociais, Malafaia chamou o senador de cínico, disse que ele não tem moral para investigar ninguém. A semana passada terminou com uma crise interna em relação à lista de assinaturas para a CPI. A iniciativa aconteceu após revelações de que pastores atuavam como lobistas no MEC e pediam propina. Ricardo Salles, que confusão é esse colhimento de assinaturas, hein? Tinha-se conseguido 27 nomes, uma senadora já dizia que o nome dela estava nessa lista de forma falsa, de última hora 3 senadores decidiram também retirar os seus nomes dessa lista. A CPI então está engavetada por enquanto, a investigação vai acontecer de outra forma com relação ao MEC? Bom, primeiro a gente já sabe que essas CPIs não dão em nada. Nós vimos a CPI da pandemia, conhecida popularmente como CPI do circo, né? Onde se fez muito barulho, mas nada se comprovou. Foi apenas um palanque eleitoral para o Randolph, para o Renan e para o Omar Aziz. O Randolph quer novamente repetir a dose, agora ter um novo palanque em período pré-eleitoral. Dessa vez, tratando do assunto educação, CPI do MEC. Mas ele foi além. Não basta ter feito aquele circo da CPI da pandemia, da CPI da Covid, não basta ser o senador e o respectivo partido que entram com ações judiciais diariamente, né? Pedindo para o Supremo Tribunal Federal interferir em tudo que o governo federal faz, em tudo que o presidente Jair Bolsonaro fala, né? Como se fossem eles a governar o Brasil e não aquele que foi eleito pela maioria dos brasileiros em 2018. Agora, nessa CPI, ou essa pretensa CPI, esse show de horror relativo à acusação de falsificação de assinaturas e de desvio, né, de intenção do que pretendiam os colegas senadores que teriam subscrito. A verdade é que vários tiraram suas assinaturas e tiraram porque estão vendo que é mais uma manobra do Randolfo Rodrigues, mais uma. Praticamente são centenas, porque quase todo dia tem ações, medidas, declarações, pedidos de CPI do Randolph, que gosta desse holofote, gosta desse palanque, gosta de criar essa sensação, né, como se fosse ele o grande paladino da moralidade e da ética do Senado, que nós sabemos que não é assim. Então, na prática, infelizmente, o que nós estamos vendo é tumultuar o cenário político brasileiro num ano que deveria estar votando as reformas, a privatização dos Correios, que está lá parada no Senado, a privatização da Eletrobras, que está lá parada no Senado, a Lei Geral de Licenciamento Ambiental, que está parada no Senado, ou seja, deveriam fazer o dever de casa, que já estão muito atrasados. Amanda Klein, essa tentativa de abertura de CPI virou uma guerra no Congresso. É natural. Eu acho que primeiro a gente precisa botar aqui os pingos nos is. Primeiro, o papel da oposição é tão legítimo quanto o do governo e a CPI é um instrumento da oposição. Ao contrário do que o Salles diz, a CPI da pandemia foi muito bem sucedida, sim, inclusive no momento em que a CPI da pandemia estava em curso, foi o pior momento, o período de pior avaliação do governo Bolsonaro, justamente porque a CPI da pandemia, da Covid, expôs as vísceras do governo, como aquele governo lutou contra a vacina, né? Não trouxe a vacina, atrasou na vacina, apostou na chamada imunidade de rebanho, tinha o gabinete paralelo e ainda suspeitas de malfeitos e corrupção. A CPI expôs tudo isso, desgastou o governo. Obviamente, o governo atento agora a uma possível CPI do Ministério da Educação e o desgaste que poderia provocar o governo em pleno ano eleitoral e principalmente a figuras importantes centrais do governo, o ministro Ciro Nogueira, vou repetir aqui, padrinho político do Marcelo Ponte, que é presidente do Fundo Nacional do Desenvolvimento da Educação, Valdemar Costa Neto, presidente do PL, partido de Jair Bolsonaro, também responsável pelo apadrinhamento político do diretor do FNDE, junto com todas as denúncias e matérias de investigação dos jornais do Estado de São Paulo, Folha de São Paulo, o Globo e outros, que mostram cabalmente que havia ali 2 pastores que conseguiam remover recursos, né, que destinar recursos para os currais eleitorais ali, apadrinhar alguns prefeitos mediante a requisição, a demanda de propina. Isso precisa ficar provado. Já 3 prefeitos vieram a público e falaram na Comissão de Educação do Senado na semana passada que houve demanda, houve requisição de propina para destinar recursos do Ministério da Educação para esse município. Se isso não é fato determinado o suficiente, se isso não merece uma investigação a sério, levada a fundo, né, de fatos graves, eu não sei o que é. Fora a licitação dos ônibus, uma licitação com indícios de superfaturamento em que houve
alertas do próprio órgão técnico, do FNDE, da Controladoria Geral da União. Depois disso, os preços máximos foram rebaixados. Um leilão que deveria custar mais de 2 bilhões de reais acabou rebaixado para com um teto máximo de 1,5 bilhão de reais. Depois também de denúncias graves da empresa, a gente teve esse caso aí que noticiamos, né? Em vez de acabar 3.500 obras do Ministério da Educação, de escolas e creches que estão inacabadas, não, prefere-se começar 2.000 obras novas sem dinheiro, sem recursos suficientes no orçamento. Então, há diversos fatos que têm que ser investigados. Só que isso contrariaria muito o discurso oficial do governo, que é em que 3 anos e 4 meses, 5 meses, sei lá, de governo Bolsonaro, não existem casos de corrupção. Não é verdade. Falta investigação. Se esses casos do MEC, por exemplo, fossem seriamente investigados, é muito possível que daí saíssem casos graves da corrupção. Por isso, o senador Randolfo Rodrigues e outros, o senador Renan Calheiros, estão envolvidos na coleta dessas assinaturas. Agora, retirar a assinatura do CPI, isso faz parte do jogo, porque aí vem o governo com todo o peso da máquina pública, da máquina do governo e tenta convencer aquele senador a retirar a sua assinatura. Foi o que aconteceu com 2 senadores do Podemos, por exemplo. E, Cris, essa CPI nesse ano podia mesmo virar palanque para a campanha? E quando o pastor Silas Malafaia chama Randolph de cínico, sem moral para investigar ninguém, pegou pesado ou não? Não, ele na verdade está analisando a realidade, né? Porque é um cinismo você fazer uma balbúrdia dessa num ano eleitoral, depois de já ter feito uma CPI meramente eleitoreira, e a Amanda aí confirma o discurso, a narrativa da esquerda de que era uma CPI para desgastar o governo, quando ela diz que o maior período de desgaste do governo Bolsonaro foi quando a CPI estava em andamento. Óbvio, era todo dia a imprensa ali aplaudindo aqueles senadores que não traziam nada de consistente, só narrativas. Os especialistas, os cientistas que efetivamente estavam debruçados sobre as questões da pandemia, viram os senadores darem as costas para eles e abandonarem o depoimento, provando que eles não estavam interessados em ouvir o que se sabia da pandemia por parte de quem estava efetivamente estudando, e sim ouvir aquelas médicas cantoras, aquela bióloga ali se fazendo de grande especialista. Então era um palco, era um circo efetivamente, por isso que ficou apelidada de CPI do circo, e por isso que tão logo encerraram os trabalhos, tudo foi caindo por terra, porque os órgãos de investigação efetivamente, aqueles técnicos que se debruçam de forma séria sobre todos os aspectos de uma investigação, foram vendo que é tudo aquilo que tinha sido levantado pelos senadores do chamado G7, que eram os senadores de oposição, foi caindo por terra, e agora são esses mesmos fazendo um esperneio aí, querendo dizer que tem muito apoio e vendo as assinaturas serem retiradas. A gente ouviu agora há pouco o senador Álvaro Dias falando em nome do Podemos, e justificando a retirada de assinaturas por parte de alguns senadores do Podemos, e dizendo que quando é proposta uma lista de assinaturas ali para a abertura de CPI, é de praxe eles irem assinando, mas depois, quando se inteiram do conteúdo, se vêem que não tem consistência, retiram mesmo a assinatura. Então, senador Álvaro Dias considerando normal a retirada de assinaturas. Por outro lado, essa gravíssima denúncia de falsidade ideológica de um senador está caindo sobre as costas do senador Randolfo Rodrigues, porque é ele que está liderando aí a coleta de assinaturas, por parte da senadora Rose de Freitas, de que a assinatura dela surgiu ao acaso ali na lista de assinantes. E aí o agravante maior, na hora que ele é confrontado com essa denúncia ali em plenário, ele cai num acesso de riso ali, claramente nervoso, porque não imaginava que ia ser denunciado e de forma tão escancarada, e simplesmente não tinha como se defender. Ficou claro que houve uma tentativa de forjar assinaturas ali para forjar apoio. Ora, o Senado tem o que discutir, tem muito o que discutir, ele tem sim essa função de fiscalizador, mas vamos lembrar, essa investigação específica que a Amanda traz aí como bombástica, envolvendo o MEC, pastores, FNDE, possivelmente, né, envolvendo esses atores, já vem sendo investigada por órgãos competentes, com técnicos competentes, desde agosto do ano passado, por denúncia do próprio ministro, né, então ministro Milton Ribeiro. A CGU tanto confirmou que havia uma possibilidade de, sim, aquilo ser um pouco mais do que indícios, que encaminhou para a Polícia Federal, que vem investigando. Então, Randolph agora querer sapatear em cima disso e dizer eu sou o maior investigador do Brasil, é uma piada pronta.